Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Já não nos víamos, eu acho que há 1 ou 2 semanas, porque eu fui viajar, estive em Barcelona, entretanto, esta foi a semana do meu aniversário e, portanto, quase não tínhamos o episódio desta semana, mas pus mãos à obra. Ontem foi a minha festa de aniversário, cheguei às 4 da manhã a casa e para mim, no estilo de vida que eu levo atualmente, não me lembro da última vez que isto aconteceu, ou não é assim tão usual. E notem que eu acordei anteontem, ou seja, não, ontem às 6 da manhã, desculpem, e deitei-me hoje às 4 da manhã. Portanto, dormi ali uma cestinha no final do dia antes de ir para a minha festa, mas tive praticamente 24 horas acordada, tipo 22. E portanto, deem-me o desconto se eu hoje estiver um bocadinho mais lenta, se a minha dicção não estiver tão boa, porque efetivamente eu bebi um bocadinho, o que também já não acontecia há algum tempo, mas tudo muito controlado. Mas a ressaca de sono para mim é assim completamente destrutiva. Então, esta semana, ainda por cima, já vos disse, estou em época alta, não quero estar sempre a repetir isto. Durante o mês de maio, portanto, o cansaço já era visível, tenho treinado direitinho, fui viajar, o que eu sinto que acaba por ser sempre uma ruptura na rotina e ao mesmo tempo, sempre que são estas escapadinhas de cidade ou férias de cidade, eu sinto que são sempre extremamente cansativas e digam-me se concordam comigo, mas eu acho que este tipo de férias cansa muito mais do que aquilo que descansa e, portanto, o pressuposto todo de ir de férias e descansar neste tipo de férias esvazia-se completamente. Mas pronto, depois foi a semana do meu aniversário e, portanto, apesar de tentar manter a rotina, o que por um lado é cansativo e estar cheio de trabalho, o que também não ajuda, depois todas as outras fugas de rotina que eu tive de tentar aqui compensar também me levaram a estar mais cansada. Portanto, isto para vos dizer que hoje, particularmente, se eu estiver com um raciocínio mais lento e não no seu ponto ótimo, a minha dicção não estiver tão boa, ou se notar o meu cansaço acumulado, nem vou mentir, é verídico e é o que é. Passando estas introduções à frente, eu confesso que ando aqui num pequeno bloqueio criativo, vamos dizer assim, porque sinto que à medida que o podcast vai evoluindo, e eu já partilhei isto convosco, e eu quero começar a trazer pessoas, mas a logística efetivamente ainda não está fácil, e portanto ainda não aconteceu. É difícil, principalmente quando eu estou muito cansada, todas as semanas ter 40 minutos de indagações da minha cabeça para trazer aqui. E isto não acontece quando eu estou mais descansada, noto claramente quando estou mais descansada, vou vivendo mais a minha vida e acabo por não estar tão estressada e passar a semana toda a correr na mesma rotina, quando consigo fazer coisas fora e não me sentir overwhelmed por isso, é sempre muito mais fácil para mim pensar em temas de podcast, até porque tenho conversas com pessoas, tenho mais tempo para olhar para o mundo e para pensar, e portanto, nesta fase, este mês confesso que está a ser super desafiante. Ainda por cima já partilhei convosco que eu vou para Bali. Na primeira semana de junho e voltar até dia 20 e portanto nas próximas semanas o meu plano é conseguir gravar episódios suficientes, não só para cumprir até ir para Bali, mas para quando estiver em Bali ter tudo já prontinho para sair e não falhar convosco, o que adiante desde já, que eu não sei se vai ser possível por tudo isto já vos falei, estou com imenso trabalho, é a época do ano em que eu tenho mais trabalho e portanto isso aliado ao facto de eu ir de férias logo a seguir não ajuda e pronto, se isso não acontecer, eu peço desculpa em adiantado, mas também preciso tirar férias, mas eu vou mesmo tentar cumprir com os episódios e tentar puxar outra vez o meu lado mais criativo e trazer temas novos. Mas, para o episódio de hoje, como vos disse, eu fiz anos esta semana, fiz 27 anos e apesar de toda esta rotina louca, na quarta-feira eu tive o dia off do trabalho e, portanto, passei o dia no ginásio 2 horas, no cycling e num evento durante 1 hora e tal. E depois fui tratar de mim, fazer o cabelo, fui ter com uns amigos meus, fui-me divertir.
E, portanto, foi um dia que, ao contrário desta azafa maluca que é a minha vida, eu tive tempo para pensar e para efetivamente pensar sozinha, porque passei o dia maioritariamente sozinha, porque os meus amigos e o meu namorado tinham mais que fazer, tinham que trabalhar, não é verdade? E, portanto, passei o dia a fazer coisas que gosto comigo própria e, necessariamente, a pensar sobre o que é isto de fazer 27 anos e como é que eu me sinto sobre isto. E há uns tempos eu trouxe um vídeo com algumas coisas que eu aprendi na Casa dos 20 e todas elas são absolutamente verdade, mas são tudo coisas muito mais relacionadas, eu acho, com a parte emocional daquilo que foi o início do meu podcast, que é falar sobre o término de uma relação, aquilo em que a relação com os outros primordialmente impacta em nós, como é que nos sentimos sobre isso, e concordo. Também estranho que seria, não posso assim tanto tempo, mas concordo e subscrevo tudo aquilo que disse na altura, mas tentei pensar em 7 coisas, uma por cada ano desta década dos 20, que eu tenha aprendido e que acho que são quase lições para levar uma por ano destes 27. São coisas que mudaram a minha perspectiva, coisas que eu aprendi, coisas que não são descobrir a pólvora, não é? Nada do que eu falo aqui no podcast é uma ciência louca descoberta por mim em ensinar qualquer coisa, a ótica é zero essa. É mesmo só partilhar 7 coisas nesta casa dos 20 que, chegando aos 27, eu acho que a vida me ensinou e que se tornaram muito importantes para mim e que fazem parte de mim. Muitas delas são coisas muito lógicas, muito óbvias, mas eu acho que são essas coisas muito, ou que nós assumimos que são muito lógicas e óbvias, em que às vezes falhamos redondamente e que acabam por hipotecar a nossa vida ou por nos condicionar e prender num sítio que não é o nosso e que não é aquilo que nós queremos fazer, e eu acho mesmo que foram 7 coisas que fazem muito parte de mim e que acabaram por mudar muito a minha perspectiva. Então, a primeira destas 7 coisas que eu aprendi na casa dos 20 e até aos 27, e eu acho que até já falei disso aqui também no podcast, porque é uma coisa que eu sinto que acabei por não fazer durante muito tempo ou por não adotar durante muito tempo e que me foi condicionando muito, e sinto que principalmente neste último ano foi uma coisa que eu acabei por romper completamente e que me fez perceber que, e é isto que eu aprendi, na vida mais vale feito e imperfeito do que não feito. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu sempre... Talvez porque eu fui educada muito numa ótica de fazer as coisas bem, com brio, tentar ser o melhor, tentar apresentar as coisas bem, pensar de forma muito crítica naquilo que apresentamos, perceber que aquilo que nós fazemos e aquilo que nós transmitimos traz sempre uma perspectiva aos outros sobre nós e molda muito a imagem que os outros têm sobre nós e, portanto, temos sempre muita responsabilidade em tentar entregar a coisa que espelhe mais aquilo que nós somos, e nesse aspecto eu acho que a minha educação sempre foi muito rigorosa. Mas talvez por isso, ou também um bocadinho por inércia, porque eu sei que uma pessoa que treina às 6 da manhã, come e cumpre um plano de alimentação e treino rigorosíssimo, trabalha no Big Four, etc, etc, não parece, mas eu sou provavelmente das pessoas que eu conheço mais procrastinadoras. Eu sou muito preguiçosa, procrastino imenso e tenho uma inércia, não sei explicar. Eu sinto que faço as coisas, mas faço as coisas com um peso e com uma falta de vontade gigante, e durante muito tempo isso acabou por me prejudicar imenso. Posso-vos dar um exemplo. Eu era capaz de estar uma semana a fazer, imaginem, uma vez uma panelona de massa gigantesca quando estava a estudar, guardava a massa, juntava o atum e era aquilo que eu comia a todas as refeições para nem sequer ter que fazer uma torrada ou o que for, estão a ver? Eu era esta pessoa. E portanto, às vezes, tarefas mesmo simples, tipo levantar-me para ir fazer não sei o quê, coisas mesmo super simples, é uma inércia, e é uma inércia o dia inteiro, e portanto, sabendo eu que sou assim, eu acho que isso também não ajuda a que durante muito tempo eu não tenha concretizado, mas eu acho sobretudo que era pela ótica de achar que nunca tinha as condições certas para fazer as coisas, e o facto também de idealizar muitas coisas. E portanto, esta ótica do mais vale feito do que não feito, eu acho que é 100% verdade. Vou-vos dar o exemplo do pod, e até acho que já foi nesta perspectiva que eu falei, mas para mim é o claro exemplo. Eu, se pudesse escolher, obviamente, neste momento estava a gravar com uma produção completamente diferente e a fazer as coisas
de forma completamente diferente neste podcast. E foi assim que inicialmente começou, depois a vida acabou por orientar a que assim não continuasse e, portanto, estamos a gravar em casa e bem, e estamos a fazer as coisas com as ferramentas que temos e investir da forma que podemos. Mas, obviamente, se me perguntarem se isto é a situação ideal e se é aquilo que eu quero, obviamente que não. E há muitas coisas na vida em que eu acho que não estou no ponto exatamente ideal que eu queria estar, apesar de achar que nesse aspecto até vou equilibrando bastante bem. Mas, durante muito tempo, eu já tinha muita vontade de criar um podcast ou de começar a fazer conteúdos diferentes do que aquilo que eu fazia, porque eu basicamente só partilhava fotografias ou vídeos de outfits e coisas desse género, e achava que tinha muito mais para dizer e que queria fazer outras coisas, mas munia-me sempre da defesa quando me perguntavam então porque é que não fazes, de dizer que não tinha as condições ou que era muito difícil. Apresentava sempre 1000 razões lógicas para efetivamente não fazer, concretizar aquilo que eu queria. E a verdade é que este podcast tem-me trazido coisas absolutamente maravilhosas, tem feito com que tenham chegado aqui imensas pessoas novas, tem-me feito chegar a um público completamente diferente, tem feito com que imensas pessoas partilhem comigo histórias inacreditáveis e até que me vejam de outra forma. Eu sinto que há muitas pessoas que me seguiam só pelos meus looks ou pela parte mais superficial da coisa, que hoje em dia olham para mim de outra forma, e sinto que também para mim me fez sentir mais válida e me fez sentir que aquilo que eu estou a fazer tem um impacto que efetivamente me faz sentir mais realizada, mas que eu nunca teria feito nada disto se estivesse constantemente à espera das condições perfeitas. E a verdade é que raramente, pelo menos no início em que começamos qualquer coisa, as condições vão estar perfeitas, porque há várias condicionantes, ou não há dinheiro, ou não temos a experiência para perceber como é que se fazem determinadas coisas, ou não temos as ferramentas na altura. Há 1001 razões para que isso aconteça, e portanto eu acho que a lógica é muito de começar com aquilo que se tem. Obviamente ir investindo, há coisas em que eu já fui investindo de material e etc, e que tive que investir inicialmente porque senão não dava para conseguir começar as coisas com a qualidade mínima que eu queria, e obviamente isso também é um ponto de partida. Portanto, acho que há condições necessariamente mínimas para nós começarmos as coisas, obviamente, pelo menos para mim há. E eu sabia, por exemplo, que a nível do áudio, já falei disto, e eu não queria que o meu podcast fosse prejudicado, portanto fiz um grande investimento nessa ótica. Mas há muitas coisas que eu podia ter investido, uma câmara, etc, gravar em estúdio, que neste momento não são uma opção para mim, que não são possíveis de encaixar. Mas a verdade é que trouxe o podcast para casa, comecei a fazer e sinto-me super realizada. Dá imenso trabalho, dá muito mais trabalho porque sou eu que tenho que montar e que fazer tudo efetivamente, mas antes feito do que não feito. E apesar de haver 1001 situações ideais, essas situações ideais nunca iriam existir, ou melhor do que aquela que eu tenho hoje em dia, nunca iriam existir se eu não estivesse a fazer nada. Só há, e eu também tenho pensado imenso sobre isto, que é tipo, só há um ponto de comparação melhor se nós estivermos a fazer qualquer coisa, porque senão ficamos só na ideia, naquilo que podia ser, e a partir daí não é nada palpável e vamos ficar eternamente frustrados e à espera do momento certo, da condição certa, que não existe de todo. E portanto, sem dúvida, das coisas mais importantes que eu aprendi é que na vida, antes feito do que perfeito. E a única forma de ficar perfeito é insistir muitas vezes. Nada daquelas coisas que nós vemos os outros a fazer ou a conseguir que são perfeitas, ou pelo menos muito raramente, foram perfeitas à primeira. E portanto é preciso ir tentando várias vezes com imperfeições para conseguir efetivamente depois ter as coisas exatamente como nós. Depois outra coisa que eu aprendi que mudou completamente a minha vida é a ser mais seletiva. E isto acaba por ser um ponto que se estende a várias áreas da nossa vida e que acaba por ser muito importante em todas elas, e que eu acho que quando nos tornamos seletivos numas coisas, necessariamente vamos nos tornando mais seletivos nas várias áreas da nossa vida, porque passamos a ter mais critério, a ouvir-nos mais, a perceber aquilo que nós queremos e a definir muito mais facilmente o que é que nas várias áreas da nossa vida queremos que faça parte. E é engraçado que ela, se estiver a ouvir isto, vai se rir e vai perceber que é para ela. Eu tenho uma amiga minha que tem muita dificuldade em tomar decisões. E, portanto, acaba por ter dificuldades em ser mais seletiva porque acaba por ficar com as decisões que a vida lhe dá.
E ela até diz, há uma frase que ela diz que, pá, que eu sempre penso nisso, não sei se me rio com ela, porque ela é hilariante, ou se a mato. E estou a brincar, não é? Mas às vezes apetece-me abaná-la e fazê-la perceber a gravidade daquilo que ela me está a dizer. Mas eu lembro-me dessa frase sempre quando penso nisto, que é: as decisões da minha vida tornam-se por si próprias. E portanto, quando nós ficamos à deriva daquilo que a vida vai decidir por nós porque decidimos não tomar uma decisão e achando que não estamos a tomar uma decisão, não estamos a fazer nada, na verdade isso é tomar uma decisão, mas é a pior delas, porque é não poder controlar nada daquilo que depois acontece. Eu sinto que essa minha amiga teve, e isto é mesmo transformador, ainda ontem falamos sobre isto. Ela efetivamente, pronto, tinha esse mindset e há uns meses tomou uma decisão a nível profissional que agora eu acho que se está completamente a refletir na vida dela. E que mudou o paradigma de tudo. Ela estava numa situação em que não estava muito feliz há algum tempo já, não estava nada satisfeita com a situação profissional dela e havia imensas coisas que ela queria mudar, mas acabava por ficar ali um bocadinho por inércia, por medo, por dificuldade em tomar uma decisão. E portanto acabava por estar numa situação que não lhe servia, que não era aquilo que ela queria. E a verdade é que ela tomou a decisão de mudar de emprego, começar uma vida nova, tentar uma área diferente daquela em que estava, e é mesmo engraçado que eu acho que ela está numa fase da vida dela em que, a partir do momento em que tomou essa decisão, ela ficou muito mais segura, muito mais livre, muito mais calma, muito mais engraçada. Tenho muitas mais saudades dela agora, sempre que não estou com ela, porque realmente parece que tudo ali se alinhou por causa disso. Por causa dessa tomada de decisão ou não, a vida acabou por fazer aparecer imensas oportunidades profissionais muito melhores a seguir e, portanto, ela agora até está nessa fase de descobrir o que é que quer fazer a seguir e se afinal agora começou esta oportunidade, mas tudo aquilo que ela sempre quis começou-lhe a aparecer a seguir. E a verdade é que eu acho que quando nós somos seletivos e tomamos decisão e acabamos por escolher aquilo que nós queremos e trabalhar para aquilo que nós queremos, eu acho mesmo que a vida acaba por nos dar tudo de volta, porque nós pomos-nos numa posição, e não é a lógica, repito, já disse isto mil vezes no podcast, eu não acredito nada naquelas coisas da lógica de karma, de se fazes isto, a vida vai-te dar isto a seguir, não é nada disso. O que eu acho é que a posição em que nós nos pomos na vida, a forma como as pessoas nos veem, a forma como nós nos posicionamos, a forma como nós nos afirmamos, como nós tomamos decisões, como acaba por nos direcionar, acaba por mudar a percepção dos outros, acaba por nos pôr numa posição diferente necessariamente, acaba por nos trazer oportunidades completamente diferentes e tendencialmente mais alinhadas com aquilo que nós queremos, e aí que é ser seletivo. E depois, por acaso, outra coisa, noutra vertente de ser seletivo, que eu acho que mudou muito a minha vida, e isso já falei 1000 vezes aqui, foi, e eu acho, porque eu acho que as pessoas têm um impacto na nossa vida brutal, e que é tudo, ou maioritariamente tudo, sobre as pessoas com quem nós nos damos e rodeamos, e principalmente as pessoas que fazem parte do nosso círculo muito pequenino de amigos e de pessoas em que nós confiamos e estamos, são as pessoas que nós temos à nossa volta. E pensei nisto esta semana, porque quando escolhi este tema do ser seletivo, pensei, bem, mas quando eu penso em ser mais seletivo é o quê? É aquela lógica do só consegues ter 5 amigos, mais vale ter 5 amigos bons, é isto, do que 10 maus. Obviamente mais vale ter 5 amigos bons do que 10 maus. Mas ser seletivo, pelo menos na acessão do termo que eu quero usar aqui, não é necessariamente ter menos amigos. Eu tenho mais amigos do que tinha, por exemplo, há 2 anos, e sinto que sou muito mais seletiva. E tendencialmente, quando pensamos em pessoas com muitos amigos, pensamos sempre mas esta pessoa não tem assim tanto critério, dá-se com toda a gente, porque é impossível ter 5 amigos. Eu própria já pensei desta forma, e não assim há tão pouco tempo. Mas a verdade é que eu acho que, à medida que nós nos vamos tornando mais seletivos, nós acabamos por escolher mais facilmente pessoas que queremos perto de nós. E, portanto, também acho que acabam por chegar a nós, pela forma, lá está, como nos posicionamos e como somos percepcionados, pessoas
que são compatíveis ou que têm formas de estar que vão ao encontro daquilo que nós somos. E, portanto, eu até acho, e é uma coisa que é completamente contraditória até com a minha percepção das coisas há muito pouco tempo atrás, que à medida que nos vamos tornando mais seletivos, acabamos por atrair mais e mais facilmente coisas que vão ao encontro daquilo que nós somos. Porque, pelo menos eu sinto isso, que é, à medida do tempo, como eu não era tão seletiva e ia acabando por aceitar pessoas na minha vida, por exemplo, e que não iam assim tão ao encontro daquilo que eu esperava, ou que acabavam por frustrar algumas das minhas expectativas, ou que acabavam por se demonstrar pessoas com quem eu não queria na verdade estar, ou que me acabavam por me magoar de alguma forma, acabava por ficar com alguma frustração, por ficar triste e por me pôr a mim numa posição de decepção quase, que depois me inibia de efetivamente me entregar às pessoas certas, de conhecer as pessoas certas, de apoiar as pessoas certas, ou sequer de estar aberta, porque sentia-me desiludida com o mundo. E a verdade é que eu acho que, à medida que me fui tornando mais seletiva e que esse filtro foi sendo mais bem feito, como as minhas relações são mais saudáveis, correm melhor, são percepcionadas de outra forma por mim e pelas pessoas com quem eu me dou, eu acho que me tornei muito mais aberta, e isso acho mesmo que, curiosamente, apesar de ter tido uma desilusão brutal a nível amoroso há mais ou menos 2 anos, a minha melhor amiga da altura, acabei por perder completamente relação com ela na altura, porque também acho que, enfim, a vida andou e afinal a amiga que eu achava que era mesmo muito minha amiga, afinal não era assim tão minha amiga, e numa altura, enquanto a minha vida estava toda bem, ela esteve lá, e quando a minha vida ficou numa altura muito negra, de alguma forma ela desapareceu, seja pela razão que for e que ela entenda que tenha sido, mas o facto disso ter acontecido podia-me ter levado a ficar mais amargurada e mais fechada às pessoas. E a verdade é que eu acho que nessa altura, e aí eu acho que é mesmo por golpe de sorte da vida, como me apareceram pessoas tão boas e que me puseram numa bolinha de amor tão grande, eu acabei por me curar e ficar muito mais aberta a conhecer outras pessoas e ter essa vontade. E portanto acho que hoje em dia é muito mais fácil para mim que isso aconteça, e acho que me tornei muito mais seletiva porque prezo muito mais o meu bem-estar e este alinhamento de energia no fundo, mas acabaram por aparecer muitas mais pessoas, portanto neste aspecto até é engraçado, porque eu acho que a concepção que eu tinha sobre o que é ser mais seletivo é completamente dissidente da que tenho hoje, e eu acho na verdade que nos leva a ter mais pessoas e melhores pessoas ao nosso lado. Depois, talvez, das minhas preferidas é esta frase, que é: pode ser bom, mas não é para ti. E a verdade é que durante muito tempo eu acho que definia muito aquilo que eu queria para mim, olhando para aquilo que era bom para as pessoas que estavam à minha volta e de quem eu gostava. E isso acabou por me pôr muitas vezes em situações que não eram más, mas que não eram para mim. E portanto, até me trazia alguma frustração, porque eu sentia que estava, aos olhos de outras pessoas, numa situação ótima ou numa situação ideal, mas depois sentia-me altamente frustrada e muito pouco realizada, porque aquilo não era para mim. E portanto, esta é sim muito curta, mas a verdade é que eu sinto mesmo que nós temos que perceber aquilo que é bom para nós, perceber aquilo que faz o fit para nós e perceber aquilo que faz sentido para nós. Há muitas outras coisas que podem ser boas, mas não são para nós. Isto aplica-se a relações amorosas, aplica-se a trabalho, aplica-se a tudo na vida. Há muitas coisas que são ótimas, mas não são para nós. E, por acaso, o exemplo que eu me lembro sempre sobre isto é quando, na altura em que eu estava solteira, e eu olhava à minha volta e via as minhas amigas que tinham namorados e que tinham relações ótimas para elas, e eu olhava e pensava: fogo, tipo, esta pessoa está super feliz, e se calhar eu é que não me adequo, e se calhar eu não vou conseguir ter alguém, porque eu olho à minha volta e toda a gente tem relações que, ok, são boas, mas eu não as quero para mim. E a verdade é que eu acho que há sempre a oportunidade ou a opção que é para nós, que é boa e que é para nós, mas que muitas vezes nos entregamos a opções que são boas, mas que não nos cabem necessariamente, ou que não são aquilo que faz sentido para nós, porque olhamos para as coisas com os critérios dos outros. E portanto, é bom, mas não é para mim.
é daquelas coisas que eu aprendi nestes últimos anos e particularmente no último ano e que eu acho que é absolutamente transformador. Mas é engraçado que eu sinto sobretudo que na ótica do treino e da alimentação eu aprendi isto, mas que se aplica a várias coisas da vida, que é não há nada na vida sem consistência, disciplina e portanto não existe fórmula mágica. E é engraçado que eu sinto que a nossa geração, particularmente por causa das redes sociais, vive muito em torno de vídeos, conteúdos e partilhas que sejam: olha, esta é a fórmula mágica para tu conseguires isto. Eu vejo muito isso em livros de autoajuda, lá está, em conteúdos das redes sociais e etc. E a verdade é que eu acho que, obviamente, há padrões que nos ajudam a estar mais perto de determinados objetivos, não é? E isso é lógico. Há coisas que são básicas e que são unânimes, mas não há fórmula mágica. E apesar de poder haver também, além de coisas padrão que tendencialmente nos vão levar a um resultado, haver o fator sorte e poder haver um golpe de sorte, não há nada na vida que nos aproxime mais dos nossos objetivos do que consistência e disciplina. E, portanto, se há coisa que nos últimos tempos eu tenho dedicado aí, que tenho, na verdade, aplicado a isso, ou sobre a qual eu tenho aplicado este pressuposto, é o treino, a rotina, mas também o trabalho. E a verdade é que eu sinto mesmo que as coisas só mudam quando diariamente pensamos em bocadinhos pequenos, mas ser extremamente consistente. Não é pensar no golpe de sorte que nos vai salvar, na fórmula mágica que ainda não descobrimos e o que é que temos de ficar ou fazer para ficar milionário, para ser o melhor, para fazer não sei o quê. Não há fórmula mágica. A forma mais fácil vai demorar, mas é mais fácil e a mais certa é efetivamente ser muito consistente e ter disciplina. E, portanto, se há coisa que eu acho que antes não tinha, era isto, e o rigor e o método, efetivamente, hoje em dia eu acho que são coisas que me definem e são coisas que mudaram completamente a minha vida. Depois, eu acho que esta é assim, curta, eu já falei aqui 1000 vezes, que é: não há ninguém que esteja a olhar para aquilo que nós estamos a fazer. Cada um está a viver a sua vida. Nós não somos assim tão importantes, não somos estrelas nenhumas, ninguém está parado a olhar para nós. E mesmo que esteja, honestamente, que se lixe. E, portanto, na ótica do mais vale feito do que não feito, eu acho que das coisas mais libertadoras, a partir do momento em que nós as percepcionamos e passamos a viver dessa forma, é estar completamente a marimbar para quem possa estar a olhar. É fazer as coisas que nós queremos, como nós queremos, sem estar preocupado minimamente com quem está a olhar. E na verdade, acreditem que na maioria das vezes ninguém está a olhar, ninguém quer saber, cada um está preocupado com a sua vida e, portanto, não vale a pena estar condicionado para alguém estar a olhar para nós, porque nobody cares. E se quiser que ganhe uma vida e que faça uma coisa diferente, porque estamos todos a tentar e a errar consecutivamente para tentar chegar às coisas que nós queremos, e deixar de viver porque alguém está a olhar, sinceramente, não faz sentido nenhum. E portanto, esta eu sinto que nem vale a pena explicar, porque eu já repeti 1500 vezes neste podcast, mas é de facto daquelas que durante muito tempo eu não fiz imensas coisas com medo da percepção dos outros sobre mim. Apesar de não parecer, eu não sou nada introvertida, mas eu sou muito tímida, que são coisas muito diferentes, e portanto, apesar de conseguir falar com pessoas, ter sempre esta vontade para falar, tenho muita preocupação sobre a opinião dos outros sobre mim e fico tímida mesmo quando estão a olhar para mim, ou estou a tirar uma fotografia na rua e alguém está a olhar, fico muito tímida, mas tento cada vez mais combater isso, porque sinceramente nobody cares. Tipo, mais vale fazer, mais vale feito, e o resto que se lixe, sinceramente. E portanto, esta é daquelas que eu acho que conta. E outra, que é a sexta, que eu acho que também é tipo um dos meus mantras aqui, é que há sempre alguém igual a nós. Há sempre alguém que está a passar pelo que nós estamos a passar. Nós não somos os únicos a passar por nada na vida, não estamos sozinhos, e portanto ajuda a relativizar, pensar que há mais alguém sempre que já passou por uma situação muito idêntica à nossa, que não somos os únicos, que a vida não recai sobre nós só, que não somos os mais azarados da vida, e pensar sempre que há sempre alguém igual a nós, há sempre alguém em quem vamos poder procurar conforto, há sempre alguém, e há sempre alguém com coisas muito mais chatas também, e pensar sempre que é legítimo sentirmos a nossa dor, mas não estamos sozinhos, e temos é de procurar alguém que nos consiga dar esse conforto
e tentar sentir algum alento, porque acreditem, não há ninguém com vidas perfeitas, não há ninguém a quem tudo corra sempre super bem a todo o tempo e ninguém está sozinho. A sétima, na verdade, é um mantra que eu levo muito na vida, mas que quem o materializou numa frase foi o João, o meu namorado, e eu acho que, olhem, é 100% verdade. Eu dizia isto com 1001 frases e ele, homem como é, sintetizou isto numa frase que eu acho que se aplica perfeitamente e que na verdade foi o conselho que eu dei no Amiga Faz Parte, que a Mariana me pediu, para o post que ela partilhou, que é: na vida não se tomam decisões nem muito felizes nem muito tristes. Raramente a decisão que tomamos numa dessas condições é a decisão certa. E a verdade é que se olharmos para a nossa vida, sempre que estamos muito felizes, tomamos decisões cheias de emoção, cheias de felicidade, num momento de histeria, e depois mais tarde, quando esse excitement passa, acabamos por perceber que fomos precipitados ou que devíamos ter feito as coisas com mais calma ou amadurecer essas ideias. E necessariamente, acho que esta é mais óbvia, quando estamos muito tristes, acabamos por tomar decisões normalmente muito mais irrascíveis, muito mais duras e que raramente olhamos para trás e não nos arrependemos. Mas é engraçado que eu acho que se fala muito das decisões que tomamos tristes e chateados e das quais depois nos arrependemos, mas não se fala muito sobre as decisões que tomamos muito felizes e olhando para trás devíamos ter ponderado mais as coisas. Portanto, eu penso sempre nisto, que é, para tomar uma decisão, imaginem, pensem que há qualquer coisa que está a acontecer no vosso trabalho e vocês estão numa má fase. Vou-vos dar um exemplo. Sempre que eu estou em época alta, eu tenho uma vontade de me despedir, porque estou cansada, porque estou chateada, porque os meus colegas também estão mais sobrecarregados e chateados, porque há qualquer coisa que me dizem que eu não gosto, ou porque estou a fazer um trabalho e estou mais cansada. É absolutamente normal. Mas depois passa e eu percebo, não me quero despedir. Eu gosto mesmo de fazer isto, eu gosto mesmo do que faço e gosto de trabalhar ali. Portanto, é um pequeno exemplo. Nas relações temos uma discussão, sentimos-nos super chateados e achamos que queremos acabar com tudo e passado 2 ou 3 horas olhamos para trás e afinal não tinha assim tanta importância. Mas também muitas vezes, por exemplo, no início, quando conhecemos alguém, e eu acho que isto é mais fácil de acontecer em relações interpessoais, pelo menos daquilo que estou a pensar. Que imaginem, vocês conhecem alguém, estão super excited, estão super embebidos, estão ali numa paixão louca, querem namorar e quer isto e quer aquilo e passa algum tempo e percebem que afinal as expectativas não estão tão alinhadas, que afinal não faz assim tanto sentido, que afinal estava ali um conjunto de hormonas a ajudar a tomar uma decisão que ponderada não era a que tomaríamos e portanto eu acho que, e tento pensar sempre nisto, eu só tomo uma decisão quando me estou a sentir de várias formas diferentes, tomaria essa mesma decisão. Ou seja, tento pensar em dias diferentes, em contextos diferentes, em momentos diferentes, se essa decisão seria a mesma que eu mantenho naquele momento e tento mesmo transpor isso para dias diferentes. Ou seja, não só pensar, olha, se eu tivesse idealmente nisto, tomava esta decisão, mas também pensar, olha, hoje penso nisto, daqui a uma semana continuo a pensar assim, tentar amadurecer bem as nossas decisões, porque raramente as decisões que tomamos nestes 2 picos de euforia, seja pela tristeza ou pela felicidade, são as decisões mais acertadas. Pronto, chegamos ao final do episódio de hoje. É um episódio bem longo daquilo que me está a aparecer ali no cronómetro. Mas pronto, eu sinto que há pontos que não valem assim tanta pena desenvolver, já falei aqui 1500 vezes e que são common sense, não é? Mas efetivamente há outros, eu tive mesmo a pensar nisto outro dia, estava a ir para o ginásio e comecei a escrever quando estava no carro e depois estava no treino e fui pensando e efetivamente acho que estas são assim as 7 coisas, além daquelas que eu já falei no vídeo passado, que esta Casa dos 20 me ensinou. Ter 27 anos é um sentimento agridoce, estou muito perto dos 30, as expectativas sobre alguém que tem 30 anos para mim eram completamente diferentes, aquilo que o mundo espera ou não, sinceramente, está-se a tornar cada vez mais irrelevante e esse é um ponto ótimo da idade. Eu acho que nós passamos, e desculpem a expressão, a cagar-nos completamente para a opinião dos outros sobre nós, às expectativas dos outros sobre nós. Isso interessa-me zero, mas há aquela expectativa que eu sempre tive do que seria eu própria com 30 anos e efetivamente assusta-me, porque a idade passa muito rápido, o tempo passa tão rápido, isto é mesmo discurso de velho, eu sei,
mas eu lembro-me perfeitamente de estar em 2016, entrar na faculdade, vir para Lisboa, tinha 18 anos, com medo do mundo, mas toda pespineta, cheia de opiniões e de certezas, e na verdade hoje em dia, quase 10 anos depois, a vida mudou absolutamente, sinto que vivi 1000 vidas diferentes nestes últimos 9 anos, e... olhem, e é absolutamente alucinante, mas a vida é mesmo muito boa e muito boa de se viver, e amadurecer e envelhecer é duro, mas vale muito a pena. E portanto é isto, espero que tenham gostado do episódio de hoje e vemo-nos no próximo domingo.